Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui, nesse vídeo, estar falando um pouco mais sobre uma situação que tem assolado muitas pessoas no tempo presente, que é a ansiedade, isso mesmo. Eu vou citar alguns textos bíblicos, mas antes disso, eu quero falar sobre isso aqui no assunto, mas antes disso eu quero saber como que você está, se você está bem. Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Ansiedade é um mal que tem assolado muitas pessoas nesse tempo presente. Sabemos que de uns anos para cá, a indústria de ansiolíticos tem faturado milhões por conta da ansiedade do povo. Pessoas que às vezes chegam a mim, né, e vêm falar sobre a ansiedade, que está muito ansioso, ansiosa, que está muito... Eu costumo passar ali um remedinho para essa pessoa, uma medicação. E essa medicação é o quê, Marca? É oração 3 vezes ao dia. Eu falo, né, ô minha irmã, meu irmão, faz isso, ó, isso, você vai orar 3 vezes ao dia. Aí eu passo mais alguns exercícios, né? Você vai fazer isso todos os dias, durante 3 vezes ao dia. Vamos ver se essa ansiedade não vai embora. Aí a pessoa vai embora. Aqueles que ouvem, irmãs, quando voltam para conversar novamente, irmãs, voltam com um sorrisão de orelha a orelha. Não é que funcionou, irmã Raquel? Então, irmãs, a ansiedade é um mal que tem assolado muitas pessoas nesse tempo presente. E o que eu acho lindo de Jesus é que ele, há mais de 2.000 anos atrás, ele vai dar ali um salto quântico, digamos assim. Ele vai dar um salto nas eras, ele vai lá na frente. E olha o que ele vai dizer no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 34. Portanto, não se preocupem dizendo que comemos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. E sem dúvida alguma, viu, irmãs? Depois aqui no final dessa palavra, eu vou estar colocando aqui a história da Cecília. Isso, mais um desenho aqui animado, trazendo uma história da Cecília, onde existem muitas Cecílias. E ali ela vai retratar como que ela lidou com a questão da ansiedade, como que ela foi sensível à voz de Deus para se libertar da ansiedade. E sem dúvida alguma, viu, irmãs, a internet, a ansiedade está por detrás de tudo isso. Irmã Raquel, essa aceleração das informações. Irmãs, vídeos curtos, você vai passando aquela tela e tudo na rapidez, e muitas das vezes nós queremos que Deus nos responda na rapidez. E Deus não responde na rapidez. Queremos as coisas para ontem, e às vezes as coisas com Deus não é para ontem. Aqui em 1 Pedro, capítulo 5, 7, vai dizer: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses 4, 6 a 8 vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável,
tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pense nessas coisas. Então, irmãs, guarda essa palavra aí na tábua do teu coração. E por último, para encerrar, eu quero ler em Mateus 8, 11 e 28, que vai dizer: venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, vamos à história da Cecília, onde ela vai falar um pouco mais sobre a ansiedade e como que ela aprendeu a lidar com isso. Amém? Deus abençoe e fique na paz. Descascado de seu pequeno apartamento. Aos 32 anos, Cecília era uma fisioterapeuta talentosa que havia construído uma carreira promissora em São Paulo. Ou pelo menos era, até 3 meses atrás, quando um acidente de carro deixou sua coluna vertebral comprometida. Uma fratura na vértebra L1 a obrigou a se afastar do trabalho, da vida agitada na capital e de todos os planos que havia traçado para si. Agora estava de volta à casa dos pais, em uma pequena cidade do interior com apenas 3.000 habitantes. Uma chácara simples, cercada de árvores e silêncio. Muito silêncio. Um contraste brutal com a vida que levava antes. Cecília pegou o celular e, como de costume, começou a rolar a tela, verificando as notificações de suas redes sociais. Seu perfil profissional tinha mais de 50.000 seguidores. Ela compartilhava dicas de saúde, exercícios de fisioterapia e reflexões sobre bem-estar físico e mental. As pessoas a admiravam, pediam conselhos, agradeciam por suas palavras. E isso lhe trazia uma sensação de propósito, de estar fazendo algo importante. Mas por que, então, aquela angústia não a deixava? Naquela manhã, enquanto tomava café com os pais na varanda que dava para o jardim, Cecília observou um pequeno pássaro pousado no galho de uma jabuticabeira. Ele simplesmente estava ali, sem aparente preocupação, cantando sua melodia matinal. Esse passarinho não tem conta para pagar, nem carreira para reconstruir, pensou ela com uma pontada de inveja. Foi quando seu pai, percebendo seu olhar distante, comentou: filha, você já reparou como os pássaros não se preocupam com o amanhã? Eles não plantam, não colhem, não guardam comida em celeiros e mesmo assim são alimentados todos os dias. Cecília sorriu educadamente, mas por dentro pensava: claro, pai, mas eu não sou um pássaro. Tenho contas, tenho uma carreira paralisada, tenho um corpo quebrado e um futuro incerto. Naquela noite, sem conseguir dormir, Cecília decidiu assistir a uma série que uma amiga havia recomendado insistentemente, The Chosen. Ela não era particularmente religiosa, apesar da criação católica. Mas nada mais estava funcionando para acalmar sua mente inquieta. Então por que não? No episódio que assistiu, Jesus estava no topo de uma montanha, falando para uma multidão. Suas palavras pareciam dirigidas diretamente a ela. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Cecília sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se aquelas palavras, pronunciadas há mais de 2.000 anos, tivessem sido escritas especialmente para ela, naquele momento específico de sua vida. E então, algo estranho aconteceu. Uma voz interior, clara como cristal, disse: abandone suas redes sociais. O quê? Isso é absurdo, pensou imediatamente. Suas redes sociais eram seu último vínculo com sua identidade profissional, com as pessoas que ajudava,
com a vida que construíra. Como poderia simplesmente abandoná-las? Mas a voz persistia, suave, mas firme. Você não tem paz, porque está buscando no lugar errado. Cecília desligou a TV e ficou em silêncio, contemplando aquela ideia aparentemente absurda. Suas redes sociais eram positivas, certo? Ela ajudava pessoas, compartilhava conhecimento, recebia gratidão e até mesmo algum retorno financeiro com parcerias. Que mal poderia haver nisso? Mas então, uma pergunta incômoda surgiu. Se tudo isso era tão positivo, por que ela não sentia paz? Por que a ansiedade a consumia, mesmo quando recebia centenas de comentários positivos? Na manhã seguinte, após uma noite de reflexão inquieta, Cecília tomou uma decisão que surpreendeu até a ela mesma. Apagou todos os aplicativos de redes sociais de seu celular. Não foi uma decisão fácil. Suas mãos tremiam enquanto confirmava cada exclusão. 1 mês, prometeu a si mesma. Vou tentar por 1 mês e ver o que acontece. As primeiras semanas foram difíceis. Várias vezes ao dia, seu dedo procurava automaticamente os ícones que não estavam mais lá. Ela se sentia desconectada, invisível, como se tivesse deixado de existir para o mundo. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Sem a constante necessidade de documentar sua vida, de criar conteúdo, de responder comentários, de verificar métricas, Cecília começou a simplesmente viver. Ela redescobriu o prazer de ler um livro sem interrupções. Começou a observar o pôr do sol todos os dias, maravilhando-se com as cores que nunca eram exatamente as mesmas. Passou a ajudar seu pai na horta, sentindo a terra em suas mãos, plantando sementes e vendo-as germinar. E principalmente ela começou a conversar, realmente conversar com as pessoas ao seu redor. Não para criar conteúdo, não para inspirar seguidores, mas simplesmente para conectar-se. Uma tarde, enquanto ajudava na feira local, vendendo os produtos da horta de seu pai, Cecília conheceu Dona Zefa, uma senhora de 78 anos, que sofria com dores crônicas nas costas. Sem pensar 2 vezes, Cecília ofereceu algumas orientações simples de postura e exercícios básicos que poderiam aliviar o desconforto. Na semana seguinte, Dona Zefa voltou com um sorriso radiante, dizendo que havia dormido sem dor pela primeira vez em anos. E trouxe consigo 2 vizinhas que também sofriam com problemas semelhantes. Sem perceber, Cecília começou a atender pessoas na varanda de casa. Não eram os milhares de seguidores virtuais de antes, mas eram pessoas reais, com dores reais, que recebiam um alívio real através de suas mãos e conhecimento. Um dia, enquanto caminhava pela praça da cidade, Cecília viu um pequeno peixe em um aquário na vitrine da única loja de animais do lugar. O peixe nadava em círculos, parecendo agitado, como se procurasse algo. "Ele me lembra eu mesma há alguns meses", pensou Cecília, lembrando-se da história que ouvira sobre o peixe que passou a vida inteira procurando o oceano, sem perceber que já estava nele. Foi então que a compreensão a atingiu como uma onda. Ela havia passado anos construindo uma carreira, acumulando seguidores, buscando reconhecimento, sempre pensando: quando eu chegar lá, serei feliz. Quando atingir aquela meta, encontrarei paz. Mas a paz nunca estava no futuro. A paz estava no agora, no simples ato de ajudar alguém, no sorriso de gratidão de Dona Zefa, no canto dos pássaros pela manhã, no sabor da jabuticaba colhida diretamente do pé. O reino que ela buscava não estava em um lugar distante, em um futuro hipotético, em um número de seguidores ou em uma carreira de sucesso. O reino estava dentro dela e ao seu redor, esperando apenas ser reconhecido. 6 meses se passaram desde que Cecília havia deletado suas redes sociais. Sua coluna estava quase completamente recuperada e ela havia transformado a varanda da chácara em uma pequena clínica comunitária, onde atendia pessoas que não tinham acesso a tratamentos de fisioterapia. Certa manhã, enquanto tomava seu café, observando os pássaros, seu pai se juntou a ela. "Você parece diferente, filha", comentou ele, mais leve,
mais presente. Cecília sorriu. Presente. Cecília sorriu. Sabe, pai, eu passei tanto tempo preocupada com o futuro, com o que eu havia perdido, com o que eu precisava reconquistar, que não percebi que tudo que eu realmente precisava já estava aqui. Ela fez uma pausa, observando um beija-flor que se aproximava de uma flor vermelha. Lembra daquele versículo sobre as aves do céu? Eu finalmente entendi. Não é que não devemos nos esforçar ou planejar, é que a preocupação não acrescenta nada à nossa vida. Ela só rouba a paz do presente. Seu pai assentiu com os olhos marejados. E tem mais, continuou Cecília. Eu sempre achei que minha missão era ajudar milhares de pessoas através das redes sociais. Mas percebi que a missão não é algo externo, algo que eu faço. A missão sou eu mesma. É como eu vivo cada momento, como trato cada pessoa que cruza meu caminho. Naquela tarde, Cecília recebeu uma ligação inesperada. Era o diretor do pequeno hospital da cidade vizinha, que havia ouvido falar de seu trabalho comunitário. Ele oferecia uma parceria, um espaço no hospital onde ela poderia atender mais pessoas e até mesmo treinar outros profissionais. Enquanto considerava a proposta, Cecília percebeu que não sentia mais aquela ansiedade sufocante, aquela necessidade desesperada de chegar lá. Se aceitasse, seria por amor ao trabalho, não por uma busca frenética de validação ou sucesso. O reino que ela havia encontrado, aquela paz interior, aquela certeza de que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer, ninguém poderia tirar dela. Ao anoitecer, Cecília sentou-se na varanda e observou as primeiras estrelas surgirem no céu. Um versículo que havia lido recentemente veio à sua mente. O reino de Deus está dentro de vós. Ela sorriu, compreendendo finalmente o significado profundo daquelas palavras. O reino não era um lugar para onde ir, mas uma maneira de ver, de ser, de viver. Era enxergar beleza onde outros viam apenas o comum. Era encontrar propósito no pequeno, no simples, no agora. Como uma criança que simplesmente confia e vive o momento presente, sem se preocupar com o amanhã, Cecília havia redescoberto a alegria de simplesmente ser. E naquele momento, sob o céu estrelado de uma pequena cidade do interior, ela soube que havia encontrado algo muito mais valioso do que tudo que havia deixado para trás. Havia encontrado o reino interior. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6:13. Conclusão e chamada para a ação: o reino interior. A jornada de Cecília nos lembra uma verdade profunda que muitas vezes esquecemos em nosso mundo acelerado e hiperconectado. O reino que tanto buscamos não está em um lugar distante, em um futuro hipotético ou em validações externas. Ele está dentro de nós, esperando para ser reconhecido. Quando Cecília fraturou sua coluna, ela viu apenas uma tragédia que destruiu seus planos. Não podia imaginar que aquele momento doloroso seria o portal para uma transformação profunda. Às vezes, precisamos perder o que pensávamos ser essencial para descobrir o que realmente importa. As redes sociais, os seguidores, o reconhecimento profissional. Nada disso era inerentemente negativo. O problema estava na busca incessante por algo que sempre parecia estar no horizonte, sempre um pouco além do alcance. Como o peixe que nadava em círculos procurando o oceano enquanto já estava nele, Cecília buscava fora o que só poderia encontrar dentro de si. A verdadeira mudança começou quando ela teve coragem de ouvir aquela voz interior e dar um passo aparentemente ilógico. Abandonar o que parecia ser sua última conexão com sua identidade. Naquele vazio temporário, ela redescobriu a plenitude do momento presente, o sabor de uma fruta colhida diretamente do pé, o calor da terra em suas mãos, a gratidão nos olhos de Dona Zefa.
Sua história nos ensina que a preocupação não acrescenta um dia sequer à nossa vida. Ela apenas rouba a paz do presente. Nos lembra que, como as aves do céu que não semeiam nem colhem, somos infinitamente mais valiosos do que imaginamos, independentemente de nossas conquistas ou fracassos. O reino que Cecília encontrou, aquela paz interior, aquela certeza de estar exatamente onde deveria estar, está disponível para cada um de nós. Não requer circunstâncias perfeitas ou grandes realizações. Requer apenas a disposição de parar, observar e reconhecer que aquilo que buscamos tão desesperadamente talvez já esteja aqui, agora, esperando que nossos olhos se abram para enxergá-lo. Como disse Jesus no Sermão da Montanha, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando Cecília finalmente encontrou seu reino interior, tudo o mais, propósito, conexão, oportunidades, fluiu naturalmente, não como conquistas a serem perseguidas, mas como frutos naturais de uma vida vivida em plenitude. E você está pronto para encontrar seu próprio reino interior? Convido você a fazer uma pausa agora mesmo. Respire profundamente. Olhe ao seu redor como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. Experimente uma mudança em sua vida através destas práticas simples. 1. Desapego digital. Escolha um período diário para desconectar-se completamente das redes sociais e notificações. Use este tempo para simplesmente estar presente, como Cecília fez ao deletar seus aplicativos. 2. Prática da observação. Encontre algo pequeno e aparentemente comum para observar com total atenção. Uma flor, um inseto, o movimento das nuvens, o rosto de alguém que você ama. Observe como Cecília redescobriu o pôr do sol e os pássaros. 3. Diário de gratidão. Antes de dormir, reflita sobre coisas pelas quais você é grato hoje. Não conquistas grandiosas, mas pequenos momentos de beleza ou conexão que normalmente passariam despercebidos. 4. Ato de serviço desinteressado. Ofereça ajuda a alguém sem esperar absolutamente nada em troca, nem mesmo um agradecimento. Lembre-se de como Cecília encontrou propósito ajudando Dona Zefa e outros moradores. 5. Reflexão sobre preocupações. Quando se pegar preocupado, pergunte a si mesmo: esta preocupação está acrescentando algo à minha vida? Posso fazer algo prático sobre isso agora? Se não, pratique conscientemente soltar essa preocupação, como Cecília aprendeu com o versículo sobre as aves do céu. Você poderá descobrir, assim como Cecília, que o reino que tanto buscava nunca esteve realmente distante. Talvez você perceba que, como o peixe que procurava o oceano, você já está imerso naquilo que procura. Lembre-se, a paz não é a ausência de tempestades, mas a certeza de que não importa o que aconteça, você está exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer, sendo exatamente quem deveria ser. Seu reino interior espera por você, não em algum lugar distante, não em algum momento futuro, mas aqui, agora.